Já escutei muitas homilias de eu interpretá-la como tapa de luva de pelica nos fiéis. Mas esta de hoje foi um tapa de luva de espinhos, capazes de fazer refletir até os corações mais insensíveis. Porque tem muitos que pregam o amor, mas não defendem o perdão. Pregam a caridade, mas não estendem a mão. Por isso, eu recomendo, escute esta homilia até o final. São 33 minutos, mas vale a pena a fazer você refletir e a abrir o seu coração, permitindo que o Espírito Santo, este que nós participamos da celebração hoje, lembrando o dia de Pentecoste, para que ele possa agir em você. Porque o Espírito Santo age onde quer e quando quer. Mas na realidade, com o ser humano que tem o livre-arbítrio, ele age quando você permite. Queridos diáconos, Sérgio, Anual, queridos irmãos, todos que tomam parte nesta nossa ação litúrgica solene desse dia de Pentecostes, queridos seminaristas, Vinícius, queridos irmãos e irmãs aqui, constituindo essa Assembleia Orante, e aqueles que nos seguem, nos acompanham, rezam conosco nesta transmissão. Hoje, uma festa do nascimento da Igreja, o meu discurso não é genérico, que se encaixe, que se adeque a qualquer pessoa, mas é para quem está aqui, é para quem compõe a paróquia Santos Cosme e Damião, que desde a última segunda-feira tem buscado viver naquele tempo que nos oportunizou uma preparação para o dia de hoje, compreender o verdadeiro significado desta solenidade que hoje a Igreja celebra. Pentecostes, celebrado 50 dias após a ressurreição do Senhor, é a descida do Espírito Santo sobre nós, como naquele dia em que os discípulos estavam reunidos, como ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Hoje, estamos nós aqui reunidos como estavam outrora os discípulos reunidos com a Virgem Maria em Jerusalém. E como naquele dia desceu sobre eles o Espírito Santo, renovando tudo e todos, hoje esse mesmo Espírito é concedido a nós, descer, vir sobre nós, renovando em nós tudo, renovando todos. Por isto, não é uma festa, uma liturgia qualquer. Aliás, toda a liturgia de per si já é uma grande festa, porque faz memória da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Mas é verdade que em alguns momentos essa dimensão litúrgica ela ganha um acento ainda mais especial, e é o que acontece hoje, porque nós estamos naqueles 50 dias após o evento ápice da nossa fé, o primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, quando o Senhor revela-se aos discípulos ressuscitados. 50 dias após a ressurreição, 8 dias após a sua ascensão, sobre nós é enviado o Espírito que não pode deixar-nos, não pode fazer-nos permanecer do mesmo jeito. O Espírito Santo não é qualquer coisa, o Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo é um presente, é um dom de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus descido sobre nós para reavivar, para reanimar,
transformar, para confirmar-nos na missão que nós assumimos no dia do nosso batismo. Por isso não podemos fechar nossos ouvidos, não podemos fechar o nosso coração, não podemos fechar a nossa vida àquilo que hoje a igreja nos possibilita viver, mas sobretudo celebrar. A festa de hoje, a solenidade de hoje, deve fazer com que cada um de nós, ao passarmos por aquelas portas, por uma daquelas portas, voltando para a nossa casa, faça de nós novas criaturas, deixando neste tempo, neste lugar, que o fogo, que nós temos simbolicamente, queime em nós tudo o que é velho, que a água lave em nós, tirando de nós todas as nossas impurezas, mas sobretudo que a pomba comunique-nos o dom visível e visível do amor de Deus. Aquilo que nós celebramos hoje nos faz ser imagem da comunidade dos discípulos de Jesus. Ao receberem o Espírito, os discípulos começaram a falar em outras línguas, sinais da diversidade de dons, de carismas e de ministérios. A missão dada por Jesus, por meio do Espírito, é o anúncio da palavra que conduz o homem à graça da salvação. O Espírito nos comunica uma grande riqueza da parte de Deus para cada um de nós. Dota-nos, presenteia-nos com a riqueza de diversos dons, carismas e ministérios. Ouvimos na segunda leitura que nós somos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por isso nos é dado o Espírito Santo numa diversidade de dons, carismas, ministérios, mas no mesmo Espírito e no mesmo Senhor. E vimos ao longo de toda a semana que esses dons, que esses carismas e ministérios, todos eles devem ser colocados a serviço da vida comum, da vida social, da vida familiar, da vida comunitária, porque não nos torna melhores, mas nos torna servos. O Espírito Santo vem sobretudo para quem quer ser servo do Senhor, servo de Jesus. Veja, o Espírito Santo, filhos, não é uma galinha pulando ali no meio do galinheiro, voando de um lado para o outro desgovernado, e que às vezes se bate em quem está atravessando o seu caminho. O Espírito Santo é uma brisa suave que vem da parte de Deus, fecundando o nosso coração, ajudando-nos a tornarmos pessoas melhores. E quem recebe o Espírito Santo precisa verdadeiramente deixar que esse Espírito realize na sua vida a graça pela qual ele nos veio. Por isso, não podemos, aí eu falo para a nossa comunidade paroquial, para quem está aqui presente, não podemos receber esse Espírito e continuar do mesmo jeito. Não podemos, é um contra-testemunho. Quem recebe o Espírito Santo muda. Quem recebe o Espírito Santo se transforma. Quem recebe o Espírito Santo possibilita a Deus tocar a intimidade do coração para fazer de si novo homem, nova mulher,
deixando de lado, deixando para trás o orgulho, a vaidade, o rancor, o ressentimento, porque como o Espírito vem na forma da água, vem na forma do fogo, para exorcizar em nós o que é velho e ceder lugar ao que é novo. E a vida comunitária pode ser um lugar onde a gente experimenta a descida do Espírito Santo, mas não vive. Ou seja, o Espírito Santo vem, mas não consegue adentrar o nosso coração, porque muitas vezes a dureza que está presente, contida no coração, é maior do que o nosso desejo de sermos tocados por esse mesmo Espírito. Então eu gostaria que no dia de hoje, membros das nossas pastorais, das nossas comunidades, nós do clero, nos abríssemos a esta graça do Espírito Santo, para que as intrigas, as invejas, as picuinhas pudessem cair por terra e pudéssemos ser uma comunidade do avivamento, onde o meu despeito por aquele irmão, por aquela irmã, ceda lugar àquilo que o Senhor tanto nos falou nesses dias: unidade, respeito, acolhimento. Percebo nesses quase 4 meses aqui na paróquia que às vezes existe entre nós uma relação forçada. Em alguns de nós existem relações intruncadas. E eu fico me perguntando como a gente vem para a igreja rezar, como a gente vem para a fila da comunhão, mas é incapaz de perdoar, de acolher, de respeitar o outro. Que espírito é esse que hoje a gente clama? Que espírito é esse que a gente espera que venha sobre nós, se nós estamos fechados à graça desse Espírito? O Espírito que Deus nos concede hoje não é um espírito de disputa, de quem tem mais força, de quem tem mais tempo na vida da comunidade, de quem tem mais razão, mas o Senhor nos concede, sobretudo, um espírito de servos, e como servos, todos nós somos importantes, ninguém é melhor, mas somos todos importantes. Em alguns momentos, nesses primeiros 4 meses, fiquei frustrado quando via algumas relações, falta de respeito, falta de amor, falta de acolhimento, mas mais indignado ainda quando via a cara da piedade, desculpe a expressão, uma falsa piedade, quando se reza e quando se vai para a fila da comunhão, porque a oração e porque a comunhão ainda não transforma o coração. A gente vem, reza, clama, canta, rejubila, mas continua com o coração endurecido para o irmão. Hoje, eu peço, filhos, deixe que o Espírito Santo renove a nossa vida. Deixe que o Espírito Santo de Deus rompa em nossos corações esse espírito de orgulho, de rancor, de ressentimento que ainda paira sobre nós. Esta é a oportunidade, este é o dia em que podemos de fato ser renovados pela graça do Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade está presente hoje em meio a nós, não porque nós pedimos, também é verdade, mas principalmente porque o próprio Deus nos concedeu sermos inundados desta graça e desse Espírito Santo. Por isso nos é dado esse Espírito Santo numa diversidade de dons, mas para que, reavivado em nós, nos tornemos de fato novos homens, novas mulheres, capazes de nos perdoar uns aos outros, o esposo perdoando a esposa perdoando o esposo, os pais perdoando os filhos, e os filhos perdoando aos pais, na vida comunitária, os irmãos que não precisam ser melhores amigos uns dos outros, frequentando a casa, participando da intimidade, mas ao menos se respeitando.
porque experimentaram e desejaram viver uma comum unidade. Nós não temos relatos de que a comunidade dos 12, a comunidade dos apóstolos de Jesus, vivia um em contenda com o outro, um sem falar com o outro, um querendo boicotar o serviço da pregação do outro. Certamente até discordavam um do outro, mas aquilo que era divergência não gerava separação, como infelizmente hoje percebemos acontecer em meio a nós. As pastorais se disputam qual é a melhor. Não existe pastoral melhor. Todas são necessárias para a boa vivência da nossa igreja. Esses dias um padre falava aqui de maneira tão bonita, tão simples, né? Tem gente que não sabe varrer, a igreja é verdade. Tem gente que não sabe varrer mesmo, mas tem gente que varre tão bem, que reza varrendo ou que varre rezando. E é esta a riqueza da nossa igreja. Dos serviços mais simples àqueles mais complexos, todos nós somos necessários, mas isso não nos faz melhores. O padre não é melhor porque preside a Eucaristia. Os meninos do canto não são melhores porque nos elevam cantando. Os coroinhas não são melhores porque estão mais próximos do altar, mas nós somos necessários. Por isso Deus foi tão generoso quando foi distribuindo os dons a cada um conforme a capacidade. Então aqueles que receberam esses dons precisam colocá-los a serviço da comunidade, mas com humildade, sem se sentir melhor, sem se sentir mais importante, sem se sentir aquele que é indispensável. Antes de você, meu irmão, minha irmã, havia outro fazendo esse mesmo serviço. E no dia que você não puder mais, ou mesmo não quiser, outro continuará fazendo. E é assim que a igreja de Deus se torna dinâmica, acolhendo e vivendo em cada tempo aqueles que manifestam-se para receber o Espírito, deixando com que Ele fale ao nosso coração. A festa de hoje tinha um outro significado, era chamada festa da colheita. Era o dia que se colhia os frutos do que havia sido plantado em tempos difíceis. Em Jesus Cristo, a festa ressignifica o sopro que o próprio Jesus dá hoje ao entrar naquela comunidade dos discípulos. É o sopro que o próprio Deus deu no ato da criação à criatura. Então, para nós hoje, é um sopro da recriação da nossa alma, da nossa identidade cristã. Por isso, se diz que hoje é o nascimento da igreja, mas a igreja precisa nascer de fato nova, abandonando vícios antigos. Mas a igreja somos nós. Também esses dias o padre perguntava aqui se a igreja era santa ou pecadora. A igreja é santa. Pecadores somos nós, que compomos a igreja, mas nós não somos chamados a viver e a permanecer no pecado. Hoje o Espírito Santo derramado sobre nós possibilita em nós uma renovação, mas nós precisamos querer parar de ser como crianças mimadas e birrentas, que às vezes sabe o que precisa fazer e que é certo fazer, mas não faz. Por isso, que o Espírito Santo de Deus hoje sobre nós realize verdadeiramente a missão pela qual o próprio Deus o enviou. Eu sei que parece difícil, e esta nem é uma meditação, uma exortação onde eu brigue. Vocês ainda vão ver exortações em que eu brigo. Mas esta é uma exortação que brota do desejo do meu coração, que toda a semana que nós vivemos, a noite de ontem, que foi linda, quem experimentou, mas sobretudo, no dia de hoje, faça com que cada um de nós entendamos o que é que Deus nos concede a graça do Espírito Santo, para fazer com que você, com que eu, nos tornemos de fato melhores.
Seja a melhor esposa que você puder ser. Perdoe o seu esposo. Seja o melhor esposo que você puder ser. Perdoe a sua esposa. Maior do que a mágoa, maior do que a coisa ruim, feia, que ela tenha feito sobre você, é a graça de Deus que hoje vem no meio desse Espírito para te lavar e para oportunizar a você um novo recomeço. Assim, perdoe ao seu pai, perdoe a sua mãe, perdoe ao seu irmão, perdoe o irmão da vida comunitária, para que o seu testemunho seja verdadeiro, para que o Espírito Santo não passe despercebido em você. Se você não se torna, a partir de amanhã, um homem novo, uma mulher nova, se a relação com aquele irmão que é truncada não melhora, me desculpe, você não se abriu à graça desse Espírito. O Espírito não encontrou pousada, abrigo em seu coração. E Deus insiste, mandando-nos o seu Espírito Santo. E antes que pensem que isso aqui é invenção do Padre, nós estamos diante do Evangelho de hoje, que nos diz que quando os discípulos, à tarde do primeiro dia da semana, estavam reunidos, o Senhor aparece no meio deles e lhes comunica a paz. Então não é o Padre Augusto que está dizendo isso, é o próprio Evangelho. Comunica-lhes a paz, dizendo: a paz esteja convosco. A paz não é tão somente a ausência de guerra. Aliás, a pior guerra que a gente pode viver é a Guerra Fria. Aquela que na vida comunitária a gente olha para o outro com desprezo, a gente não dirige a palavra, a gente entra no lugar onde está o irmão, fala com 2 ou 3 que estão ali ao seu lado, mas não olha para o irmão. Mas em Cristo nós somos todos um. A pior Guerra Fria é aquela, no matrimônio, por exemplo, que a gente briga na noite, no dia, e dorme sem fazer as pazes, e no outro dia a gente acorda e não fala com ele, não fala com ela, ignora, mesmo estando dentro da mesma casa, vivendo a mesma realidade, e às vezes isso vai se perpetuando. A Guerra Fria é a indiferença, quando a gente disputa quem tem mais poder para preparar esta ou aquela realidade. Então, a guerra não é tão somente aquela que a gente vê acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Existem guerras que também matam. Existem guerras que também ferem, mesmo quando não há armas, quando não há bombas. E diga-se de passagem que essas guerras frias vão matando pouco a pouco. Essas guerras que a gente vê na televisão matam de imediato. É lamentável, mas matam de imediato. Mas essas guerras frias que às vezes a gente se acostuma em viver, vai matando aos poucos. E aí cada dia a gente morre um pouquinho, até perder completamente o brilho, até perder completamente o sentido de viver. E aí é que Deus nos oportuniza um renovo quando nos envia o seu Espírito. Mas veja, Jesus mostra-nos os sinais dos seus sofrimentos para nos dizer que, apesar do seu aspecto glorioso, a memória da sua paixão não poderá ser esquecida. Foi por nós na cruz que o Senhor experimentou a paixão, a morte e a ressurreição, e que isso não tenha sido em vão. Ele morreu para nos salvar, e o aspecto da nossa salvação está também no fato de que precisamos superar os desafios, as realidades difíceis dos nossos dias. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, onde Jesus entra onde os discípulos estão reunidos e sopra sobre eles o Espírito.
então sopra sobre cada um de nós. É esse o sentido do novo pós-pascal. É isto de novo que o Senhor quer realizar em nós. Não um espírito que caduca, que envelhece, mas um espírito que robustece a nossa fé, confirmando os nossos passos em nossa peregrinação. Mas aí Jesus também pede a nós, como pediu aos discípulos. Depois de soprar sobre eles o Espírito Santo, depois de comunicar esse hálito de vida, fazendo um elo com o hábito da criação, quando Deus cria o homem e a partir desse hábito de Deus o homem ganha vida, ganha alma, Jesus diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. A condição para que Deus nos perdoe é que também nós sejamos capazes de perdoar. E insisto, não sou eu quem estou dizendo isso. É o próprio Jesus. Receber o Espírito significa se tornar pessoa nova. Ser pessoa nova é ser pessoa liberta das amarras, dos julgos que tem ferido o nosso coração. Não se acostume com o sofrimento presente no seu coração. Não se acostume com a mágoa que você carrega hoje. Esta mágoa não faz parte do homem e da mulher de Deus. Por isso, ela não pode perdurar em seu coração. Tira, pela graça e pelo poder do Espírito que hoje nos é concedido, esta mágoa da vida. É um peso. E quando você se libertar desta mágoa, deste peso, deste rancor, desta indiferença, você vai ser um homem feliz, uma mulher feliz. A sua vida, a sua missão, o seu serviço, o exercício do seu dom vai ser muito mais vivido, muito melhor vivido na vida comunitária e na vida pessoal. Por isso, perdoar significa lutar para que os planos de Deus cheguem à sua concretização e, evidentemente, devolvendo àquele que está arrependido de suas ações contrárias a graça da vida nova. Que a festa de hoje, que essa solenidade possa resplandecer em nós o novo de Deus. Tome a iniciativa, meu irmão, minha irmã, falo isso também para mim, de que a gente seja capaz de, renovados pelo dom do alto, ir ao encontro daquele, daquela, que talvez em algum momento da nossa vida tenha dito, feito algo que nos fez dar passos para trás, construindo um muro de divisão. Hoje o Espírito Santo nos concede força para derrubarmos este muro e construirmos pontes. Não se acostumem com a dureza do coração, não se acostumem com a frieza do coração, com a indiferença que está no coração. Deus não nos fez para sermos assim e não nos envia hoje o Espírito para permanecermos assim. Ao contrário, é para renovar, é para tornarmos novas criaturas. Pelo batismo, pela crisma, fazemos parte da comunidade que deve continuar a missão redentora de Jesus. Por isso recebemos o Espírito, e aqui eu digo, é uma honra. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E aqui estão aqueles que foram escolhidos. Que Deus não tenha errado ao nos chamar. Que Deus não tenha errado a nos escolher, a nos oferecer o dom do seu Espírito.
Que as nossas ações, seja na família, no trabalho, no meio dos amigos, na nossa comunidade, colaborem com a alegria e a felicidade daqueles que receberam esta força do alto. Assim, daremos glória a Deus, pois a glória de Deus é a felicidade do homem. Que esse fogo que hoje é descido sobre nós verdadeiramente aqueça o nosso coração a nos tornar em Deus novas criaturas. E eu desejo que a nossa paróquia, a partir de hoje, renovada pelo poder do Espírito Santo, faça cair por terra todas as picuinhas existentes. Eu sei que elas existem, porque se elas não caírem, eu mesmo derrubarei. Eu digo para vocês, não vou admitir mais as intrigas que eu sei que existem. De gente que não fala, de gente que fala mal, de gente que boicota, ou as pessoas hoje, pelo avivamento desse Espírito, vão abertas a esse dom, buscar se corrigirem nessa realidade, ou eu mesmo vou cuidar disso. Mas eu acredito que Deus é maior, e mais ainda, que o coração de quem assim está, de quem assim um dia se viu, hoje permite-se abrir a esta graça, para que na efusão do Espírito, essas realidades todas serão lugar à comunhão, à unidade e à vida nova no Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.